evangelho encadernado. O primeiro evangelho escrito, para quem não sabe, mas para os amantes da Bíblia e de teologia, sabe que o evangelho de Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, e que o primeiro livro de Tessalonicenses é o primeiro livro do Novo Testamento geral. Marcos é o primeiro evangelho, mas o primeiro Tessalonicenses é o primeiro livro do Novo Testamento. A encadernação é feita do jeito que é feita, em ordem de números de capítulos e depois as cartas paulinas e tal. Mas a encadernação do primeiro evangelho, encadernado para nós, que é o evangelho de Mateus, é um homem chamado Levi. E Jesus, a gente sabe como é que Jesus ganhou Levi. A gente sabe que Jesus um dia foi na coletoria de impostos, sem, entre aspas, de forma humana, saber o nome desse homem. E ele entra na coletoria de impostos, na alfândega, e ele diz para Levi: Levi, segue-me. Depois de pagar impostos, e ele saindo, Levi vai atrás dele. E esse Levi é chamado para ele depois de Mateus. A palavra Mateus significa, o mesmo significado de João. João e Mateus têm o mesmo significado. João e Mateus têm o significado de dom, ou dom dado pela graça. Então, quando você chama alguém de João ou de Mateus, eles dizem que o significado do nome de João é graça, mas na verdade é dom dado pela. E Mateus tem o mesmo significado. E Mateus tem outra origem. Não é o mesmo nome, mas tem o mesmo significado. E olha para você ver que coisa maravilhosa. Quando Jesus se encontra com Mateus, ele dá para ele um dom. Qual dom é esse? O dom da salvação. A Bíblia Sagrada diz que o dom da salvação, ele é irrevogável. A Bíblia diz que não tem arrependimento em Deus na salvação. Em Deus não. Só que os homens às vezes abandonam a salvação. E eu duvido muito dessa história que tentaram inventar, que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque a própria Bíblia vai dizer lá no livro de Romanos, capítulo 11, que se o povo de Israel, sendo da raiz, foram cortados do zambuzeiro, foram cortados. Imagine nós, que nós somos enxertados depois, se não vigiarmos e não dermos valor à nossa salvação, podemos ser cortados também. Então eu fico com os textos da Bíblia geral, em vez de pegar um texto, isolar e querer formar uma doutrina esquisita. Então a gente precisa entender hoje, e de uma vez por todas, que a salvação é dada para cada um de forma individual. E que isso é um dom. Por que é dom? Dom vem do grego, é da palavra charisma ou charismatas, que é aquilo que é dado. Não é vendido, não é comprado, não é preço que você pagou. A Bíblia vai dizer no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, que a salvação não é dada por obras, a salvação é dada pela fé, é dada pela graça. Porque fé e graça é dom de Deus, é dado por Deus. Por que isso acontece assim? Seguindo o versículo 9, diz: para que ninguém se glorie de obra nenhuma feita, porque a salvação é dada pelo ato de Cristo na cruz. Pastor, então com isso eu não preciso fazer nada? Eu costumo explicar uma coisa e eu vou morrer pregando isso: parar de mentir não te salva, mas mentir te condena. Parar de adulterar não te salva, mas adulterar te condena. Parar de roubar não te salva, mas roubar te condena. Porque se parar de roubar te salvasse, seria a sua obra que iria te salvar. E a obra que te salva é a obra que foi feita no Calvário. Glória a Deus. É a obra feita por Jesus. Jesus fez uma obra, a obra salvífica, a obra da substituição. O santo foi substituído pelo profano, ele sendo o santo de Deus, foi substituído por nós, os profanos, os pecadores. A arca da aliança no Antigo Testamento simbolizava a presença de Deus, feita ela de madeira, coberta com ouro. O ouro é um dos símbolos da santidade na Bíblia. O ouro simboliza também a prosperidade. Mas que prosperidade é essa? Uma prosperidade profícua que aponta para a salvação. Tendo a madeira da arca feita de acácia, sendo uma madeira nobre, coberta com ouro, que simboliza a santidade, ela simbolizava a presença de Deus. Olha que coisa interessante. O sangue do novilho, do cordeiro, do touro que ia em cima da arca, que o sacerdote lavava as duas mãos do lado de fora, embebedava a mão com sangue, uma libação, e entrava dentro do Santo dos Santos, ficando um sacerdote à direita e um sacerdote à esquerda, onde eles pegavam no pano um tecido
num pé direito altíssimo, e um peso de 6 toneladas. Eles vinham e girava, para eles não olharem lá para dentro da arca. O sacerdote entrava, quando o sacerdote entrava, eles giravam e fechavam, para ninguém olhar lá para dentro. Por quê? Porque se o sacerdote entrasse lá dentro de qualquer jeito, alguém olhasse para a arca, ele poderia ser fulminado vivo. E o sacerdote fazia isso com a mão embrenhada de sangue, para pedir perdão por ele e por todo o povo, pelo sacrifício, pelos pecados do ano. Quando ele pegava aquilo ali, a arca simbolizando Deus, ela simbolizava o Cristo. Ele pegava o sangue, que agora era a substituição. Por isso que a tampa da arca chama-se propiciatório. A palavra propiciatório significa substitutivo. Essa palavra em outro idioma, do latim, vicário. É por isso que lá no gorrinho do Papa, se tem algum católico aqui, me perdoe, meu irmão, mas eu vou falar do mesmo jeito. No gorrinho do Papa tem escrito Vicarius Filii Dei. Aquele homem é um infeliz. E todos os papas que tiveram são infelizes. Porque quem são eles para ser isso? Pastor, o que significa isso? Toda vez que eu sei que está escrito isso no gorrinho que o Papa usa e na roupa dele, me dá uma raiva, irmão. Me dá uma raiva santa. Por quê? Porque Vicarius no latim significa substituto. Filii Dei, substituto do Filho de Deus. E ele não é o substituto do Filho de Deus. Ele só é um homem comedor de arroz e feijão como eu e você. O magistério que ele professa não é perfeito. Perfeita é a Escritura. A palavra que ele diz não é perfeita. Perfeita é a palavra de Cristo. Nem Pedro e nem os outros que eles dizem que foram papas, eles não são substitutos de ninguém, porque não há substituição para Cristo. A Bíblia Sagrada diz em Hebreus 13:8 que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será, pois ele não tem substituto, ninguém o substitui. Glória a Deus. Pois muito bem. A palavra vicários ou vicários significa substituto. Então a tampa do propiciatório, em um idioma significa propiciatório ou vicários, que é a tampa da substituição. Porque aquele sangue representava todos os pecadores que estavam lá fora. Todos os pecadores que estavam lá fora. E o sumo sacerdote viria dentro do Santo dos Santos, fazer um ofício, profetizando que Jesus um dia ia fazer esse sacrifício universal. Ele entrava dentro da arca da aliança, representando Cristo, a arca representando a quando o sumo sacerdote, com a mão embanhada de sangue, ele tocava nas 4 pontas da arca, acontecia algo místico, poderoso, uma fumaça descia do céu. Oh meu Deus poderoso, meu Deus tremendo, essa fumaça que por aí tentaram vulgarizar o nome dela, e eu falo contra mesmo, falo contra inclusive os evangélicos, não falo só contra as doutrinas católicas, eu falo contra qualquer doutrina que não seja verdade. Essa palavra miserável, horrorosa, Shekinah, ela não é bíblica. Essa palavra é uma heresia. Essa palavra vem da cabala judaica, significa a presença feminina de Deus, e Deus não tem presença feminina. Pastor, isso é machismo? Não. Deus é noivo e a igreja é noiva, cada um no seu papel. Aí a Bíblia vai chamar ele de pai, não de mãe. Então não é Shekinah. Agora a palavra original é Kavod ou Shakan, que significa a presença eterna e transformadora de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Deus descia na glória, no poder e na unção, e não era nessa miséria desse nome chamado Shekinah, que na verdade é o nome de uma divindade grega. Isso é para outro dia. Ele descia na forma de uma coluna de nuvem dentro. O sacerdote representando Cristo, a arca representando Deus, a fumaça trazendo a presença terceira do Espírito Santo. Na união desses 3 somas, o sacerdote sendo homem representava todos os homens, e Jesus ia ser feito imagem e semelhança dos homens quando ele veio à terra e se fez homem. Por isso está escrito em Filipenses capítulo 2 e o verso 5 a seguir. O verso 5 vai dizer: tenha em vós o mesmo pensamento que teve em Cristo ou que houve em Cristo. Verso 2, verso 6. O verso 6 vai dizer: porque mesmo sendo Deus, ou encontrado na forma divina, ou encontrado na forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a sua forma divina,
fazendo-se na forma de servo, encontrado na forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus, oh glória, essa parte me deixa doido. Eu quero pegar um foguete e ir para a glória logo, meu irmão. Pelo que Deus lhe exaltou soberanamente. Aí eu tenho a palavra Elohim. Soberanamente. Elohim significa soberano. Pelo que Deus exaltou soberanamente. E aí, para a segunda parte da honra, para que todo joelho se dobre diante de Cristo e confesse que Ele é Senhor. Adonai. A palavra Iavé, oh glória, está presente. Glória a Deus! Ramon no Kunimi Karabashai! Iavé do seu original, Iá, Senhor, o A do Iavé, o A é de Adonai, pelo que Deus exaltou soberanamente e deu-lhe um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e confesse que Ele é Adonai. A palavra Iavé significa Senhor soberano. Então, quando Cristo é obediente até a morte de cruz, morre por mim, morre por você, Ele é colocado na posição original. Por quê? Porque Ele saiu da sua posição original quando Ele veio te salvar. Haja vista que no capítulo 17, versículos 1, 2, 3 e 4 do Evangelho de João, Jesus está orando na segunda pessoa da Trindade. Ele está clamando a primeira pessoa da Trindade e o Espírito Santo está com ele pulsando. Tem duas personalidades da Trindade, as três juntas formam um só. Isso é a Trindade Santíssima, Pai, Filho e Divino Espírito Santo. Haja vista que Jesus disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. Haja vista que João vaticinou em 1 João capítulo 5 verso 7, três é o testemunho do céu, Pai, a palavra e o Espírito Santo, e os três são um. Haja vista que está escrito em Gênesis capítulo 18 versos 1, 2 e 3, que Abraão estava sentado na frente da casa dele, na frente da sua tenda, nos carvalhais de Manre. Apareceu para ele três senhores, três homens na frente dele. Quando os três homens apareceram na frente dele, ele prostrou-se na terra e adorou a um só, adorou ao Senhor, Pai, Filho e Divino Espírito Santo. Glória a Deus! No capítulo 17 de João, capítulo 17 de João, versículos 1, 2, 3 e 4, Jesus está orando e ele está pedindo Deus, como homem, para devolver a glória que ele tinha no princípio, antes deles criarem todas as coisas. Esse Jesus, representado por esse sacerdote, que se desfez da sua forma divina e que se fez um homem, está representado pelo sumo sacerdote, que vai colocar as mãos lá e oferecer o sangue, que simboliza o sangue de Jesus. A arca tem os elementos da natureza, elementos que são intransferíveis. Alguém aqui consegue virar árvore? Fazer uma árvore? Alguém aqui consegue substituir o ouro? Consegue fazer ouro? Produzir ouro em laboratório? Consegue nada. Por que tem esses elementos na arca? Porque assim como aqueles elementos na natureza não são substitutíveis, Deus não é substitutível. Não adianta você querer trocar Deus por outro. Não adianta você querer trocar Deus pelo seu namorado. Não adianta você querer trocar Deus pelo dinheiro. Não adianta você trocar Deus por filho que vai nascer, que já nasceu, que já morreu. Não interessa. Não queira trocar Deus por nada. Os elementos da arca eram aqueles elementos porque a natureza tem elementos que são intributáveis. Não dá para dividir com ninguém. Você pode utilizar deles, você pode se beneficiar deles, mas você não vai se tornar um deles. Você vai estar na presença de Deus, vai se beneficiar da presença de Deus, pode se prejudicar com a presença de Deus se tiver em pecado, porque Ele vai entrar com juízo, mas você não pode ser Deus. Você pode ser semelhante a Deus, porque Ele te fez a semelhança dele. Agora eu tenho dentro da arca, dentro do Santo dos Santos, os três elementos. Parte humana representada pelo sacerdote, representava Cristo. A arca que representava o Deus Todo-Poderoso. A nuvem chamada Chacã, ou chamada Kavod, que representa a presença, que representa o Espírito Santo, que representa o Paracletos, por que é presença? A palavra consolador na Bíblia, no Novo Testamento, é Paracletos, chamado para estar ao lado, e Paracaléu, chamado para estar dentro. Pastor, eu não entendi. Não te preocupes quando você estiver sozinho. O Espírito Santo foi chamado pelo sacrifício de Jesus para que você não esteja só. Ele está ao lado da sua vida, ele está dentro da sua vida, porque Ele é o Senhor que fez a humanidade e quer ter comunhão com ela 24 horas. Glória a Deus!
O sacerdote fazia isso. Ele tocava a tampa do propiciatório, que era feito de madeira, coberto de ouro, e simbolizava algo santo. Quando Jesus veio à terra, Jesus, ele é a presença de Deus. A arca representava Jesus, ele é de fato a presença de Deus. O sangue nas mãos do sacerdote representava os pecadores lá fora com o sangue inocente dos animais. Mas isso foi ficando insuficiente para Deus. E agora Deus se fez homem. O verbo se tornou carne. A Bíblia vai dizer em João 1, e o verso 14. E o verbo se fez carne, habitou no meio de nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O original vai dizer o único do mesmo tipo. Monogênes. Jesus é o único do mesmo tipo do Pai. Só Ele pode te salvar. É por isso que em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, está escrito que nós só temos um Deus e um intercessor entre Deus e Jesus Cristo, homem. Ei, Maria foi formidável. Aquela mulher era uma bênção, mas ela era só uma mulher. Inventaram depois que ela nasceu de um ato virginal. Mentira, a Bíblia fala até o nome dos pais dela, na árvore genealógica dela, que está descrita no capítulo 3 de Lucas. A Bíblia vai dizer que ela teve o Cristo, teve o seu filho, foi virgem só pelo seu nascimento, teve vários irmãos. A Bíblia cita os nomes dos filhos dela. Foi uma mulher abençoadíssima, foi batizada com o Espírito Santo, assim como a igreja primitiva foi batizada com o Espírito Santo. Deve ter sido uma boa missionária, mas a Bíblia não relata nem a morte dela. Anos depois alguém passou a adorar essa mulher, como passaram a adorar vários outros homens. Mas eu vim aqui tão somente para te dizer que não, por mais admiração que você tenha por qualquer homem dessa terra, esses homens da terra não podem te salvar. Nem a Maria você chama ela de santa, nem Pedro você chama ele de São, nem João você chama ele de São, nem seu tio, nem seu sobrinho, nem seu papagaio, nem a sua intenção. Só tem um que pode te salvar, só Cristo. Pois eu vou repetir o texto. 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 5 diz que há só um Deus e um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E quando diz Jesus Cristo, o homem está apontando para o sacrifício na cruz. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12 diz que em nenhum outro nome foi dado que sejamos salvos, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. Só pelo nome dele é dada a salvação. E como é que é dada a salvação, pastor? Atos capítulo 3, versículo 19. Em o nome de Jesus Cristo, a salvação é dada assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Quem vai lembrar de pecado é você, se quiser. Quem vai lembrar de pecado para jogar na sua cara é o diabo. O texto sagrado está dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Para que sejam cancelados os vossos pecados. Isaías capítulo 43, versículo 25 diz: eu mesmo, Senhor, não me lembro dos vossos pecados, e por amor do meu nome, diz o Senhor, eu apagarei as vossas iniquidades. Outra tradução vai dizer transgressões. O pastor, ele faz questão de se esquecer. Ele faz questão. É claro que não vai dar um apagão, não vai dar Alzheimer em Deus. Ele vai apagar a sua culpa. O que é perdoar, pastor? Pastor, perdoar é esquecer? Não. Perdoar é tirar a culpa de quem é culpado. Perdoar é absolver o culpado. Você vai saber o que houve, mas você vai saber: eu decidi tirar a culpa dele. Ele não tem mais culpa ele não tem mais culpa nenhuma contra o que ele fez comigo. Ele está perdoado. Ele está liberado. Ele está o quê? Perdoado, liberado. A culpa foi arrancada. Pastor, o que isso tem a ver com o texto do texto? O que pensa? Tudo a ver com o que a gente leu aqui agora. Eu só peguei um pecador da Bíblia, como poderia citar com a vida de qualquer um aqui, inclusive a mim, para falar sobre o perdão de Deus. Então eu usei a figura de Zaqueu, porque Zaqueu era o chefe da máfia. Zaqueu seria hoje um dos políticos mais corruptos que você consiga lembrar o nome dele por aí. Não brinca não. Ele seria um desses políticos corruptos, se você pensa que é um dos mais corruptos, os piores, que você não gosta dele. Ele poderia ser um dos magistrados piores, se você lembra dele, que talvez alguém está gritando impeachment sobre ele nas ruas. Ele seria uma pessoa assim, pois Jesus perdoa ele. Eu quero te falar uma coisa: na mesma cruz que cabe você lá para ser perdoado, cabe o estuprador para ser perdoado. Na mesma cruz que cabe você para ser perdoado,
Cabe o assassino, cabe a prostituta, cabe o traficante, cabe o homem do colarinho branco, cabe a dona de casa com depressão dentro do lar, cabe a pessoa que está alegre e acha que não precisa de Jesus, cabe o ateu, cabe pessoas de outras religiões, cabe todo mundo nessa cruz para ser salvo. Glória a Deus! Aleluia! Obrigado. A cruz, apesar de ser feita de madeira naquela época, ela era dada para os homens que eram considerados inimigos de Roma. Se o inimigo de Roma fosse romano, ele era decapitado. Se o inimigo de Roma fosse romano, ele era o quê? Decapitado. Você já viu, não tem uns brasileiros que você conversa com eles que o cara parece que odeia o país que vive, que mora? Eu não sei por que mora aqui até hoje. Eu fico querendo falar para ele comprar uma passagem para ir para outro país, mas a gente tem que insistir em ter comunhão. Já viu, não tem uns caras, porque o Brasil... Aí fica gravando vídeo na internet. Ano passado teve um monte de cara assim que aproveitou. Teve nem que se elegeu para ser político, vou falar. Teve nem que se elegeu para ser político no Brasil, falando mal do Brasil lá fora no ano passado. Gravou vídeo mais vídeo, o preço da gasolina e morar aqui para ser deputado. Era só para enganar o povo, né? Pois é. Já viu esse povo? Já viu esse povo? Os falsos xenofóbicos ou falsos... Deixa eu falar. Os inimigos de Roma, que eram romanos, essas pessoas que vocês estão agora eram inimigos de Roma, tinham atos que Roma considerava terrorista. Eles eram decapitados se fossem romanos. Haja vista que Paulo, quando tomou um açoite, o cara só tomava açoite quando ia ser crucificado, ou tomava um couro para ser liberado. Todo mundo que tomava um couro naquela época estava arriscado ir para fosse romano. Os inimigos número 1 de Roma, eles eram crucificados. Todo inimigo número 1 de Roma era crucificado e considerado maldito. Ele era crucificado nu. Ele tomava chibatadas com um azorrague que tinha o nome de um modelo, flagrum. Qual é o nome? Flagrum. Qual é o nome? Flagrum. Existiam dois modelos, todos eles eram azorrague. A palavra azorrague no grego significa açoite ou açoitador. Tinha dois modelos que Roma usava. Um chamava-se flagelo. Fala, flagelo. Flagelo. Fala, flagrum. Flagrum. Flagelo significa instrumento de flagelar, mas não mata. Flagrum, para cumprir-se as escrituras, com detalhe, ponto e vírgula, flagrum no latim significa moedor. E a profecia do capítulo 53, no livro de Isaías, vai dizer que ele seria moído pelas nossas transgressões. Oh, glória! Inclusive um instrumento que foi usado para açoitá-lo, o azorrague que foi usado para açoitá-lo, tinha por nome moedor. Ele tinha 12 tiras de couro. Na ponta das 12 tiras tinha uma limária de ferro, torcida, retorcida, com frisos. E tinha um pedaço de osso de carneiro, que corta 10 vezes mais do que a navalha. Isso quando o soldado dava nele a chicotada, as limárias entravam dentro do corpo, do couro dele. E quando puxava, ela retorcia, causando hemorragia interna. A hemorragia interna causa doença. E o texto sagrado, no livro de Isaías 53, diz que Deus agradou enfermá-lo, adoecê-lo. Quando a enfermidade ou o sangramento interno vinha pela chicotada que era puxada, ao mesmo tempo, o osso do carneiro, que corta 10 vezes mais do que a navalha, vinha cortando. Aonde que fazia hemorragia interna ao lado, fazia um corte, jogava sangue para dentro e sangue fazia para fora. E era sangue para todo lado. Ele tomou 39 chicotadas. A condenação máxima era 40. Só que todo soldado era orientado a dar só 39. Porque se ele desse uma a mais, ele dava 40. Ele perdesse as contas. Se ele desse 40 e acertasse uma a mais, ele ia apanhar no lugar do camarada, do mesmo jeito. E ele era crucificado no lugar dele. Então todo soldado dava 39. É por isso que Paulo usa aquela linguagem, 40 menos 1. Segundo alguns estudiosos,
de medicina, de anatomia, sei lá mais o quê. Tinha por volta de entre 480 a 960 cortes do corpo dele. Dava para ver o intestino, dava para ver a coluna, as costelas, o pulmão. Isso aconteceu para quê? Para substituir aquele cordeirinho que o sacerdote levava, com um pouquinho de sangue, para encostar na tampa do propiciatório. E não podia ser só uma gotinha, porque agora o sacrifício não é só por alguns de Israel. O sacrifício agora é por toda a humanidade pecadora. Ele tinha que dar todo o sangue. Ele tinha que ser todo moído. Ele tinha que ser todo dilacerado. Ele tinha que estar mostrando as vísceras. O soldado romano, se você não sabe disso, eu vou te contar uma coisa. Os soldados romanos apostavam para ver em qual chicotada os judeus cairiam. Porque judeus não se dobram diante de ninguém. O judeu faz o quê? Não. O judeu não se dobra diante de Ninguém. 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 Então os soldados apostavam. Quer ver que ele vai se ajoelhar? Na 10ª chicotada, ajoelhava. E o texto vai dizer que Jesus tomba na chicotada e agora ele bate e desfigura o rosto dele. É por isso que o texto de Isaías 52, o final do capítulo 52, emendando no capítulo 53, diz que o rosto dele ficou desfigurado. Quem viu nele beleza? Quem viu nele formosura que quisesse? Não é porque ele não era bonito, igual alguns tentam dizer, se ele era bonito, se ele era feio, se ele era azul, se ele era preto, se ele era escuro, se ele era louro, se não era louro. Não importa se era, importa que ele estava feio, porque ele foi desfigurado. E porque ele foi desfigurado? Ele foi desfigurado, ele foi açoitado, ele foi enfermado, ele levou a alta hemorragia, ele perdeu todo o seu sangue para que você e eu não perdêssemos sangue. Ele morreu para que eu e você vivêssemos. E escrito está em João capítulo 10, verso 10, que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, vírgula, porém, Ô, glória! eu vim dar vida e eu vim dar ainda. Aleluia! Glória a Deus! Glórias a Jesus! Ô meu irmão, eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer tão somente uma coisa. Se você tem vivido uma vida onde o diabo tem roubado a palavra, tem destruído a sua consciência e tem matado sua esperança, não te preocupe não, que o dono da vida, o autor e consumador da vida, ele está entrando na sua vida agora, ele está mudando as coisas através da vida. Se o salário do pecado é a morte, como está escrito em Romanos 6:23, depois da vírgula está escrito que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia! Não importa qual é o tamanho do seu defeito, quais são as qualidades que você não tem, quais são os problemas que você tem. Se você hoje fizer uma aliança com Ele, se você hoje se arrepender dos pecados, se você hoje decidir ser uma pessoa diferente em nome dEle, meu irmão, te prepara para Ele mudar as coisas. Amém, Jesus! Te prepara para Ele Glória a Deus! de forma definitiva. Glória a Deus! Jesus o Santo representa a presença de Deus, de fato a presença de Deus, como o homem representava a presença de Deus, como Deus era o próprio Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. 100% homem, ele era o profeta representante de Deus. 100% de Deus, ele era aquele que é o dono do trono. É por isso que em Apocalipse capítulo 7, versículo 17, o texto vai dizer que ele está sentado. Glória a Deus. É ele quem está sentado no trono. Não tem outro. Quando você chegar lá na glória, nós vamos chegar lá, você não vai ver mais de um sentado no trono. Essas três pessoas se perfazem numa só: Pai, Filho e Espírito Santo. Algumas representações na Bíblia que mostram três pessoas. É para você entender que nas dispensações de Deus, Ele se manifestou em três pessoas. Mas esse Deus é trino, é numa pessoa só. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que formam uma divindade. E essa divindade fez das tripas corações, literalmente, para que você fosse salvo. Glória a Deus! Triturado. Mas ele não voltou atrás. Ele poderia não ter subido naquela cruz. Ele poderia ter feito de qualquer outra forma.
mas a humanidade tinha que pagar pelo seu pecado. Romanos capítulo 4 e 5 vai dar essa tratativa. Vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo. E entrando uma multidão de pecado no mundo, por essa multidão de pecado no mundo também entrou o perdão. Pastor, eu não entendi. Por um homem entra o pecado no mundo, por esse homem entra uma multidão de pecado no mundo. E por causa dessa multidão de pecado entra a salvação. Porque é por isso que Jesus Cristo vem e se faz homem. Para quê? Para combater essa multidão de pecado e desfazer. E é por isso que está escrito em 1 João, capítulo 3, e o verso 8, que quem peca pertence ao diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Que obras são essas? As obras do pecado. Todas as obras que o pecado traz, Jesus veio desfazer. Quando ele se faz, Aleluia! ele se faz homem. Quando ele nasce homem, quando ele faz o sacrifício, ele substitui, ele troca. Aquela cruz representa a humanidade pecadora. Aquela cruz representa a maldição. Ele se coloca na cruz e ele se faz maldito. Aleluia! Ele se faz maldito. A cruz, ela tem duas diretrizes. Uma, ela está na horizontal, tratando todos os homens e chamando para Deus. E na vertical, ela liga todos esses homens que vão à cruz, ligam a Deus. Glória a Deus. A cruz é um chamado. A cruz é um chamado para a salvação eterna. Entenda isso. Pastor, eu queria comprar uma Ferrari. Você pode comprar 10 Ferraris, meu irmão, mas eu não vou te enganar. O Deus que te prospera, a intenção dele não é te prosperar. Ele te prospera porque ele é bom. Ele te prospera porque ele é maravilhoso. Ele deu estudo para os seus filhos porque ele é tremendo, porque ele é bondoso. Mas a obra de verdade que ele veio fazer, e junto com ela ele acrescenta bênçãos. Está escrito em 1 João 2 e o verso de número 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia! Santo é o Senhor, Pai. Glória a Deus! Aleluia! Pastor, o senhor está falando que Deus não vai me abençoar? Eu não falei isso. Eu disse que a obra que Deus quer fazer na sua vida não é te dar carro. Isso aí é acréscimo da obra. Em Mateus capítulo 6 e o versículo de número 33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão Acrescentadas. O Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ou mais ele fará. Ainda falando, comentando o capítulo 6, o verso 33, eu repito o que está escrito: que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu coaduno com ele, faço par. Romanos capítulo 14, verso 17 diz que o reino de Deus não consiste nem de comida e nem de bebida. O reino de Deus não se consiste em nada que pertence a essa terra, ainda que Deus tenha criado tudo. O reino de Deus não consiste nem em comida e nem bebida, mas ele consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. A obra justa de Deus para te justificar, para te regenerar, para te tirar do pecado, para te transformar em um novo homem, para te transformar em uma nova mulher. Paz, ter paz com Deus e com os homens. Shalom. E para que de novo você tenha a alegria da salvação. Meu irmão, o homem que é portador dessas três coisas não tem miséria que parar na frente dele. Porque Deus faz com que ele seja maior que a pobreza. Não tenho doenças que possam dominá-lo. Pastor, eu já vi muito crente morrer doente. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de doença de dominar. Domínio está aqui, ó. Não está uma doença que comeu o seu braço. Não está uma lepra que comeu a sua carne. O homem perde o domínio quando ele perde toda a consciência dele. Por que você acha que a Bíblia vai recomendar, vai ordenar
Em Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com esse mundo. A palavra conformeis ou conformado, que vem do latim, significa tomar forma. Não vos conformeis com esse mundo, ou com o presente século, com o sistema. Antes, transformai-vos pela renovação do quê? Da mão? Do pé? Do dinheiro no bolso? Não. Pela renovação do vosso entendimento, da sua mente, para que experimenteis, glória, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus me trouxe aqui hoje para não somente te dizer a obra que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer fazer uma obra de salvação na sua vida. Ele quer fazer na sua vida muito mais do que resolver o seu problema sentimental, ainda que seja importante. Muito mais do que a sua situação financeira, ainda que seja importante para você. Eu não estou desmerecendo nenhum dos desejos que você tem diante do Senhor. Até porque eu não seria profano quanto a palavra. A Bíblia vai dizer no Salmo 37, e o verso de número 4. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfazerá os desejos do seu coração. Deleitar-se em Deus é amar a salvação. Deleitar-se em Deus é amar o dia de Cristo. A Bíblia diz que o dia de Jesus Cristo, o dia do arrebatamento, é para aqueles que amam a sua vida. Gente, se você falar com ele, Jesus volta amanhã. É claro que não vamos pôr data aqui. Eu falei, não, peraí, mas eu preciso casar ainda. Não, mas eu não ganhei o meu primeiro milhão. Eu ainda não viajei para Israel, deixa de ser cabeçudo. Quando ele voltar, você vai entrar na nova Aleluia! Oh, glória! Oh, meu Deus! Pastor, eu não adquiri tal, X ou Y. Ei, querido! Na época do reino de Cristo, isso é um assunto para outro dia. Existirão as nações justas, meu Deus. É forte. Só que eu falo das nações justas, eu já quero entrar num manto. Abaixa. Oh, Espírito de Deus. Haverá um povo que vai sumir dessa terra. Aí nós vamos cantar, mas cadê aquele povo barulhento? Oh, glória! Cadê o dirigente dessa igreja? Alguém vai gritar, eles foram com Jesus lá em Sião. Aleluia! É muito maior do que parece, meus queridos. É muito maior do que as pessoas têm te proposto. É muito maior. Em Apocalipse 7:17 diz que o Cordeiro apagará dos seus olhos todas as lágrimas, ou melhor, quem vai te apacentar é o Cordeiro que está sendo no trono de Deus, enxugará todas as suas lágrimas e as minhas também. Não haverá dor, não haverá morte. Não haverá ninguém apontando e dizendo, mas esse aí não é o pecador de ontem. O que é que Jesus está fazendo a companhia desse jeito? Entende por que eu li Zaqueu? Eu podia narrar o fator histórico de Zaqueu. Eu poderia gastar 1h30 pregando sobre o texto de forma histórica. Eu poderia ficar 1h30 pregando sobre a maldição que foi quebrada aqui. Um outro dia eu prego sobre a maldição que foi quebrada aqui. Eu poderia ficar 1h30 pregando sobre a maldição quebrada nesse texto. Eu poderia dizer que rogou a maldição nessa cidade. Mas eu vim aqui falar de algo muito maior que isso. Ainda que isso não seja pequeno. Eu vim falar de pecadores que ouviram falar de Jesus, não se prenderam em nada dessa terra, correram para os braços dele, quiseram vê-lo, quiseram estar com ele. E quando ele os chamou, não pensou duas vezes, não olhou para trás como esse homem fez. Que? Eu estou ouvindo falar dele tem dias ou meses. Eu sei quem ele é, eu sei de quem se trata. Ele recebeu um chamado. Um chamado. Zaqueu! Desce! Que me convém pousar na sua casa. Depois você lê o Novo Testamento. Jesus não gostava de visitar a casa das pessoas. Lê o texto. Eu prova ali que não gostava. Que? Jesus não era de visitar a casa do povo. Você vai ver que Jesus visitava casas específicas.
Lê o Novo Testamento. Você vai ver que ele não é de ficar visitando casa, não. A casa que ele entra em Cafarnaum toda mão é a casa que ele morava. Não era dele, mas era a casa que ele morava. Pastor, ele era contra, não, a obra dele era outra. Não dava tempo dele ficar sentado, esperando. Não dava tempo dele ficar fazendo ponto. Pastor, você está falando com isso? Não, que os pastores não têm que fazer visita. Eu não estou falando isso. Eu estou te dizendo para você ler o Novo Testamento com cuidado, com cautela. Não atropelar o texto. Você vai descobrir que casas, residências, ele visitou poucas. E que algumas ele se negou a ir lá. Mas na casa desse camarada aqui, ele quis entrar lá dentro. Como é que é? Na casa dele, ele quis ir lá. Ele diz, me convém pousar na sua Casa. Ele só fala isso para pecadores. Ele só fala isso para pecadores que não têm nenhuma possibilidade de regeneração, a não ser nele. Aleluia. O que é regenerar? É pegar um estado degenerativo, um estado de destruição, um estado que te leva à morte e já é o último estágio, é terminal. Ele entra nesse tipo de caso. Pastor, ele não entra nos outros, não, ele dá simplesmente uma ordem, uma palavra. É como quando ele fez os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra e disse Deus, haja luz e... Mas quando ele foi fazer o ser humano, que um dia ia ser pecador, o que ele fez? Quando ele criou todas as coisas, ele deu uma palavra. Oh, Espírito de Deus. Eu adoro ler sobre a edificação das árvores. Porque eu entendo que terra tem ouvido essa. Eu entendo, é a única vez que eu vejo que a terra tem ouvido. Porque em Gênesis 1, versos 11 e 12, Deus dá uma ordem para a terra, dá uma ordem para a terra. Terra, produza relva. Relva, produza sementes. Sementes que têm seu fruto e que gerem segundo o seu fruto. O verso 12, a terra recebeu a ordem, cumpre-se a ordem. Mas quando ele veio fazer o homem, quando ele fez todas as coisas, ele não fez questão de descer na terra e entrar nessa residência chamada planeta Terra. Mas quando ele foi fazer um homem que um dia ia pecar, ia se desviar dos caminhos do Senhor, ia largar Deus e descer na terra. Aleluia. Glórias a Deus. É por isso que quando o pecador se arrepende, e ele percebe sinceridade, e o camarada está orando numa sala com 120 pessoas, e ele não desiste. De repente eles estão orando, Senhor, eu quero. Daí a pouco alguém abre o olho e faz assim, olha o que eu estou vendo. Alguém diz, o que é o Batman? Não. O que você está vendo? O Super-Homem? Não. O que você está vendo? O Capitão Verde? Não. Nem sei se existe esse trem. O que você está vendo? Eu estou vendo línguas repartidas como que ele for. Oh, glória! Quem será? Quem será? Jesus amado. Meu Deus, essas línguas repartidas de fogo, elas são... Olha que coisa linda. Eu vejo sinais de fogo. Está lá em Atos 2, versos 1, 2 e 3. E de repente aquilo que era visto veio sobre eles. E entrou em homens que eram pecadores. E o processo de regeneração começa com a presença do Espírito Santo. Foi o que ele fez na vida de Zaqueu. Pecadores que atraem Jesus. É por isso que ele não entrou em casa de muita gente no Novo Testamento. Mas na casa dos pecadores que atraíram ele. Na casa de Levi, ele foi na casa de Levi. Reclamaram dele também. Mas eram pecadores que viraram as costas para os próprios erros. Não eram perfeitos. Não eram mais bonitos. Mas viraram as costas para aquilo que viviam. Não quiseram mais. E olha que eles podiam fazer juízo de valor e falar assim, não, mas é muita coisa para eu abandonar. Outros queriam só um milagrezinho. Outros queriam só que Jesus desse uma palavra a favor deles para que curasse. Outros queriam de todo jeito andar com Jesus. E Jesus falou assim, olha, não dá tempo de eu ir na sua casa, eu vou te ungir agora. De endemoniada missionária, vai e prega para todo mundo. Quando Paulo entra na cidade dele, em Decápolis, e vai tentar pregar em Decápolis, estava no meio de Atos. Ele não consegue nem pregar lá, porque lá já estava difícil. Aleluia.
É o homem de Gadara. Jesus não foi lá na casa, foi no cemitério. Aliás, ele foi na casa, né, porque ele morava no cemitério. Ele vai no cemitério. E o homem está falando, vamos na casa da pessoa. Não, meu filho, sua casa era aqui, eu entrei aqui agora, estou te liberando, eu estou te salvando, eu estou te curando. Agora vá você com a minha presença e diga para eles o que o Senhor fez por você. Aleluia! Deus fez por você. Pastor, eu não estou entendendo. Deus ele me trouxe aqui para te dizer que Ele quer entrar na sua vida de uma forma tão grande, tão poderosa, tão sobrenatural, tão de comunhão, que quando você entrar em lugares, Ele vai entrar com você. Aleluia, glória a Deus. E lá Ele mudará as situações. Porque Zaqueu agora não vai querer mais aquilo que ele roubou das pessoas. Ele vai querer dar aos pobres, ele vai querer devolver. Acabar a bateria. Ele vai querer cumprir-se a lei. Ele vai querer fazer o que a palavra diz. Porque a palavra não ficou na frente dele. A palavra entrou dentro dele, penetrou dentro dele. E essa palavra é o verbo de Deus encarnado. Aleluia, Eu Jesus. tenho uma notícia para você no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma boa nova para você. A porta da salvação ainda está aberta. Graças a Deus. E se houver alguém aqui hoje que ouviu essa palavra,